Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Na sequência do nosso livro aqui, Religião dos Espíritos, hoje chegamos no capítulo 62, Ao Sol do Amor. E o que será que esse capítulo quer nos ensinar hoje? Só fazendo a leitura para descobrir. E seja muito bem-vindo a mais uma leitura de aprendizado para mim, para você, para todos nós, que esse é o propósito da Rádio e TV Fraternal, através das ondas da internet, aí divulgando a doutrina espírita que tanto tem a nos enobrecer de conhecimento. E esse é o propósito nosso. Então vamos juntos aprender mais um pouquinho. Capítulo 62, Ao Sol do Amor, Religião dos Espíritos. Brilhando por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre. Podem surgir grandes malfeitores abalando a ordem pública, mas, enquanto existirem pais e mães responsáveis e devotados, o lar fulgirá no mundo, cooperando para que se dissolva a lama da delinquência na charrua do suor ou na fonte das lágrimas. Podem surgir crianças problemas e jovens transviados de todos os matizes, mas, enquanto existirem professores dignos do nome bendito que carregam, erguer-se-á a escola por santuário da educação. Podem surgir doentes agoniados em todas as instâncias da vida, mas, enquanto existirem cientistas consagrados ao socorro dos semelhantes, levantar-se-á o hospital com pouso da bênção divina para a redenção dos enfermos. Podem surgir criminosos de todas as procedências, gerando reações populares pelos delitos em que se estejam em cursos, mas, enquanto existirem juízes compreensivos e humanos, destacar-se-á o Instituto Correcional por cidadela do bem, onde as vítimas da sombra retornem de novo à luz. Podem surgir empreiteiros do ateísmo e do ódio, da intolerância e da guerra, como verdadeiros alienados mentais, mas, enquanto existirem sacerdotes e missionários da fé, com bastante abnegação para ajudar e perdoar, luzirá o templo, nas diversas confissões religiosas do mundo, como autêntica oficina de acrisolamento da alma. É justificável, portanto, que a afeição não repouse além da morte. Para lá da fronteira de cinza, agiganta-se o trabalho para todos os corações acordados ao clarão do amor sem mácula. Mães esquecidas na legenda do túmulo transformaram-se em anjos invisíveis de renúncia, ao pé de filhos desmemoriados e ingratos, para que não resvalem de todo nas tenebrosidades do abismo. Esposas renascidas do nevoeiro carnal apoiam companheiros desorientados no infortúnio, para que se restaurem no tálamo doméstico. Filhos, desligados do corpo físico, tornam, despercebidos, a convivência dos pais, arrebatando-os às tentações do desânimo ou do suicídio, e arautos de ideias renovadoras sustentam-se, em espírito, ao lado daqueles que lhe continuam as obras. Se te encontras, assim, em tarefas de sacrifício, não recalcitres contra os agulhões que te acicatam as horas, consciente de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Humilha-te e serve, desculpe e edifica, diante dos que se fazem complicados instrumentos de tua dor. A prova antecipa o resgate, a luta anuncia a vitória e a dificuldade encerra a lição. E embora se situem as esperanças no agressivo espinheiro do sofrimento, ama os que não te compreendem e ora pelos que te injuriam, porque a lei conhece o motivo pelo qual cada um deles te cruza os passos, e erguer-te-á o ânimo aqui e além da terra, para que prossigas no apostolado do amor em perpetuidade sublime. Esse é o capítulo 62, Ao Sol do Amor, e ele faz referência à questão 569 do Livro dos Espíritos, que diz assim: Allan Kardec perguntou: em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Nós já falamos um pouquinho aqui sobre as provas, né, que escolhe-se de forma genérica e não de forma muito intrínseca, muito detalhadamente, e é como ele termina aqui essa questão. Os espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado
penetrar-lhe todos os desígnios. Então, assim, é a prova genérica. Mas, qual é uma das nossas maiores missões? É viver com alegria, não é verdade? Isso a gente vai ler e vai encontrar em muitas obras espíritas que essa é uma das nossas missões, é viver com alegria. E você poderia me questionar agora, falar, mas como eu vou viver com alegria perante os sofrimentos, perante tudo o que me acontece, perante tudo que eu sofro? Como que eu vou viver com alegria? Como que eu faço esse balanço? E aí que entra a situação. Para a compreensão de que os problemas que eu vivencio hoje, independente da matéria pertencente a isso, ou seja, o que eu quero dizer, seja financeiro, seja problema de saúde, seja problema familiar, independente do problema, isso nos acomete normalmente por questões passadas, de vidas passadas. Em várias religiões, como o hinduísmo, como outras religiões, fala-se karma, que é aquilo que significa tem que pagar, né? Na doutrina espírita, por usar uma linguagem mais sublime, digamos assim, não é que tem que pagar, é no sentido de aprendizado que a gente utiliza. E não é no pagamento como uma punição, porque sempre nos remete à punição, mas sim no sentido de entendimento, de aprimoramento, de burilamento, ou seja, de aperfeiçoamento. Então, tudo que me comprometeu em vida passada, eu retorno com o intuito de que aquilo seja reparado, não é? Essa é a ideia principal. E eu volto de uma forma diferente. Mas como assim de forma diferente? Uma forma para que eu faça da melhor maneira possível. Qual é a melhor maneira possível? Ao sol do amor, praticando o amor. Porque o ódio de ontem é o amor adoecido, na verdade. Então eu venho para restaurar, reparar esse amor. Porque a lei de progresso divina, ela é gradativa, ela vai para frente, nunca para trás. Mas ela está pautada, qual a principal lei divina? É o amor. Então ela que tem que se executar na minha vida, e na vida de todos nós. E aí que entra o desafio, porque eu vou ter que aprender. Então, como está na questão 569, são inúmeras as missões que acometem a todos nós. Porque o que fizemos no passado se reflete agora de uma maneira diferenciada. Mas eu não recordo do meu passado, pois é lá mesmo. Qual é o meu passado? Quando eu fiz lá atrás e regressei à pátria espiritual, foi feito o quê? Um contrabalanço, um balanceamento dos meus acertos e dos meus erros. E aí que acontece? Onde eu errei, é automático, nós queremos reparar, porque sabemos que não vamos caminhar no sentido correto, se não repararmos aquilo. Vamos continuar com uma pendência, e queremos tirar essa pendência. E aí então vamos nos propor a fazer melhor. E aí que entra esse nosso contrato, esse nosso combinado. Nós combinamos para fazer melhor. Por mais que não nos lembremos, falamos, não é possível. E aí pedimos certas situações, certas provas, certas missões, para que aqui se concretizem, e aí sim, ausente do meu passado, ou seja, esquecido do meu passado, eu tenho que colocar a lição em prática. Eu tenho que colocar aquilo que eu sei sobre o amor, exercendo agora. E esse é o meu desafio. Então, é claro que, como a gente leu no texto, existem aqueles que exercem a bondade ao mesmo tempo que outros exercem a maldade. Mas, o que acontece? O bem persiste. O mal existe, mas o bem persiste. Essa é a ideia. Então é aquela lição que Jesus nos ensinou, que não faça para os outros aquilo que você não gostaria que te fizessem. É esse esclarecimento. Então a gente vai vendo que temos que ter o quê? O equilíbrio, porque muitas das vezes eu vejo e acho que o mundo está de cabeça para baixo. Mas não, na verdade é minha fé que se apequenou, é minha fé que se intimidou perante o que eu sei já o que é para fazer. Por quê? Se eu conheço essa lição de Jesus, não faça para o outro aquilo que eu não gostaria que me fizesse, já é um grande norte para mim. Então, se em cada atitude eu colocar isso em mente, eu vou estar agindo pautado na lei do amor. E, consequentemente, eu vou começar a exercer diferente. Só que a diferença vai estar em mim, em exercer assim. Por quê? Porque muitas das vezes eu não vou querer. O meu interesse vai falar mais alto. E é aí que vai entrar o desafio. É aí que vai entrar o momento de eu quebrar esse homem velho para o homem novo. O homem da moralidade e abandonando da imoralidade. Então, nessas missões, a gente vê em cada situação ela acontecendo. As missões acontecendo em cada situação.
Então, perante uma relação familiar, os pais com suas missões, os pais assumem missões com Deus, quando contemplam a chegada de um filho. Como eu costumo dizer, nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe, e dali brota um amor. Mas não se sabe ali naquela relação, muitas das vezes, quem era o capataz, quem que era o verdugo, quem que era aquele que causou prejuízo a quem ali. Olha só. Então é com esse propósito que se unem, de que forma? Pais e filhos, filhas e mães, pais e filhos, enfim, de uma maneira para quê? Para que repare, para que ao sol do amor volte a nossa essência do bem. Porque todos nós fomos criados para esse fim, para o bem. Nós vemos na relação de trabalho, pessoas que reclamam diuturnamente, é infernal meu trabalho com aquela pessoa, não gosto de fulano, não falo com cicrano, fica sempre reclamando. E o que acontece na verdade? Estamos ali, existe uma razão para estarmos ali. Existe um propósito de nós estarmos ali. São pessoas provavelmente de um passado. E da mesma forma que nós encontramos aqueles que nos afinizamos muito e nos damos muito bem em relação àqueles que nos ajudam a permanecer. Porque veja só como é o lavoro, o trabalho é necessário para a minha existência, porque é de onde eu tiro o meu sustento através daquilo que eu ganho, do meu salário, mas ao mesmo tempo eu quero abrir mão daquilo porque eu não suporto aquelas pessoas. Então aí entra o desafio, porque eu preciso ir, porque sem o meio eu não sobrevivo, sem o meio do salário eu não sobrevivo. Então, nas relações conjugais, onde as pessoas se unem, muitas das vezes, hoje em dia, esquecem o amor, mas só por interesse, e aquele casamento não prospera. Ou naqueles que ainda que haja amor, mas por uma questão de infidelidade, jogam tudo para o ar e se justificam porque a carne é fraca, e aí abandonam tudo. Então, o mal que eu causo hoje, ele vai chegar para mim um dia, não no sentido de punição, mas para que eu compreenda o mal que eu faço, é o mal que volta para mim. E é nessa mesma linha de raciocínio, o bem que eu faço é o bem que retorna para mim. Então, a gente vai vendo que há uma razão para tudo, há uma razão para cada uma dessas pessoas estarem em nossas vidas, e algumas surgem, outras desaparecem, outras ficam tempo. Cumpriram sua missão? Talvez. Viveram conosco aquele tempo que foi necessário e depois seguiram suas vidas. Depois mudamos os rumos por questão de trabalho, por questão de família, enfim, qualquer que seja. Então, mas existe uma razão para cada uma dessas pessoas, seja pelo amor, seja pela dor, entrarem em nossas vidas. Isso tudo porque ninguém entra na vida por acaso, né? E esse é o propósito, exercer o dia a dia em relação a essas pessoas com o maior amor possível. O erro de ontem, hoje eu já não cometo mais. Por quê? Porque eu já fui aprendendo. E aí na lição de Divaldo, que fica fácil, exemplificando da forma que eu vim falando, e fica claro como ele exemplifica, que ele diz assim, eu errei no passado, então eu reconheço e me arrependo. Então, um primeiro passo foi dado, o reconhecimento e o arrependimento. Mas isso não é o suficiente. Então, eu me desculpo, eu vou rogar o que? O perdão. Então, eu quero ser perdoado. Muito bom, isso é excelente, mas ainda não é o essencial. E esse, então, é o segundo estágio atingido. E é necessário refazer, ou seja, apagando o mal que eu fiz com o bem. Aí sim a plenitude do resgate e o terceiro estágio é cumprido, porque ele vai ser exercido com amor, refazendo o mal que eu causei, mas agora pautado nessa essência de amor. Então, ao sol do amor, é tudo isso que nos significa. É essa compreensão de que tudo tem uma razão para acontecer. Nada é o acaso. Nada é jogado por engano. E aí, que reflexão que você faz sobre essa lição? Eu vou ficando por aqui, mas a semana que vem a gente se vê. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.